Olá. O mercado eletrônico cresce a cada ano no Brasil. Só em 2011, ele faturou mais de 18 bilhões de reais. Para cada transação fechada no país, o estado onde está a loja virtual arrecada o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Agora o Senado aprovou uma proposta que muda os critérios de distribuição do ICMS sobre os produtos comprados na internet. Garante, assim, ao estado comprador parte do dinheiro do imposto. Quem vai explicar melhor para nós essa equação é o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Roque Pelizaro Júnior. Doutor Roque, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse programa. Começo perguntando para o senhor o que, afinal, muda com essa equação na ponta para o consumidor. Olá, Ângela, é um prazer estar aqui no programa Cidadania. O comércio eletrônico ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. E a previsão é de que esse crescimento ainda evolua muito. Aqueles parâmetros que a sociedade brasileira usou no passado não valem mais hoje. O volume e a velocidade com que o comércio eletrônico se expande em diversos setores já é muito forte. O que acontece é que, da maneira como está acontecendo, há duas distorções. Uma em relação à arrecadação dos tributos. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele tem como fonte geradora, como o próprio nome diz, a circulação. E ele, pela forma tradicional do comércio, em qualquer transação, parte desse dinheiro fica com o estado de origem, quando a operação, é lógico, é interestadual, e parte dele no estado de destino. Então, quando uma empresa compra uma mercadoria de São Paulo, ela está localizada em Santa Catarina, parte desse imposto no comércio tradicional, no comércio físico, fica no estado de São Paulo e a outra parte com o estado de Santa Catarina. Então vamos dar um exemplo. É uma fábrica de roupa. Eu fui em São Paulo, eu sou uma empresa de Santa Catarina, para citar o exemplo do senhor, fui até São Paulo, comprei um conjunto de roupas, paguei um percentual de imposto, 12%. E eu, quando chego em Santa Catarina e vou vender um restante desse percentual do imposto, eu vou repassar ao meu consumidor e vou mandar para o estado de Santa Catarina. O estado que vendeu essa mercadoria, no caso de São Paulo, ele recebeu 12% sobre o valor da mercadoria que saiu de São Paulo e chegou no lojista lá em Santa Catarina. Ao esse lojista fazer a venda para o consumidor, ele vai vender com ICMS de 17%. Essa diferença entre o que ele se creditou e o que ele vendeu fica com o estado de Santa Catarina. A distorção no comércio eletrônico é que não há esse ponto físico no estado de destino. No modelo que hoje é aplicado no Brasil, um consumidor lá de Santa Catarina, ao adquirir um produto do estado de São Paulo através da internet, e essa loja fisicamente, o seu centro de distribuição, né, está em São Paulo, esse consumidor compra, a nota fiscal é emitida do centro de distribuição do comércio eletrônico para o consumidor e o ICMS total dessa transação fica somente com o estado de origem. Isso gera um desarranjo no processo arrecadatório desse imposto no Brasil. Mas não é só isso. Nós ainda temos a questão da concorrência desleal. Ou seja, o comércio eletrônico, ele hoje é beneficiário de vários incentivos fiscais em diversos estados da federação, onde a alíquota final é menor do que a alíquota cobrada pelo comércio físico nos estados de destino. Trocando em miúdos, os estados estão dando incentivos para instalar empresas virtuais com sede ou com pontos de distribuição, como o senhor falou, dentro dos seus territórios. E aí, ao venderem para outro estado, eles ganham esse imposto, esse ICMS, na alíquota menor, porque foi dado o incentivo, mas em grande volume. Isso faz com que o preço do produto seja menor na internet do que é numa loja física. Não porque a loja não tem competitividade, mas porque o tributo é menor. Essa disparidade que a gente chama agora de concorrência desleal, está pondo em risco a estrutura do comércio físico brasileiro, inclusive. Por outro lado, o consumidor brasileiro está tendo a oportunidade de comprar um bocadinho mais barato na internet e esse privilégio acaba. Acaba. O correto é o consumidor não perder e as alíquotas todas caírem. Mas, como diz o ditado popular, pau que dá em Francisco, bate em Chico ou vice-versa. Né? Então, não é possível, num mesmo país, que você trate iguais de forma diferente.
Nós precisamos que o comércio eletrônico e o comércio físico obedeçam à mesma regra para que haja uma competitividade leal entre esses dois segmentos do varejo, o que não está acontecendo hoje. O consumidor realmente ele compra um pouco mais barato. Isso chegou a determinado ponto que, se você for em determinadas lojas, ela tem um preço na própria loja para a loja física. Você tem lá uma geladeira, um preço na loja física e um preço mais barato na internet, porque essa loja tem o seu centro de distribuição num estado onde ele tem esse benefício fiscal. Doutor Roque, como ficou, então, essa equação com a proposta aprovada pelos senadores de redistribuição dessas riquezas do ICMS? A diferença entre a alíquota do estado de origem e a alíquota do estado de destino é partilhada num percentual entre os dois estados, dando um percentual maior dessa diferença para o estado de destino, uma vez que o estado de origem já recolheria a parte maior do percentual fixo, ou seja, ele normatiza e diz quanto é a sua alíquota interestadual. De novo, vou pedir para o senhor dar um exemplo ainda que hipotético. Se você tem num determinado estado um ICMS interestadual de 7% e no de destino de 17%, essa diferença de 10% seria partilhada entre os dois na proporção de 70% para o estado de destino e 30% para o estado de origem, uma vez que ele já tem os 7% que ele diz o quanto é a sua alíquota interestadual. E essa seria uma solução na avaliação dos dirigentes lojistas do país, ou a partir do momento em que se discute agora na Câmara dos Deputados, outras propostas começam a ser ventiladas? O principal é que esse assunto veio à pauta e ele se mostra para a sociedade brasileira como um assunto relevante. Eu acho que esse é a principal questão. E você acaba com a concorrência desleal entre os perfis de comércio, aquele comércio eletrônico e o comércio físico. Além do que, você possibilita que haja uma maior justiça fiscal entre estados produtores ou distribuidores e estados consumidores. A outra discussão que existe é para que a mecânica utilizada seja a mesma que foi utilizada pelo Brasil na questão dos produtos importados. Aquela questão dos portos, onde foi definida uma alíquota única para todo o Brasil. A princípio, esse modelo parece um pouco mais justo, uma vez que não distorceria e não deixaria somente com o estado de origem a possibilidade de aumentar ou reduzir a sua alíquota interna interestadual. Que da forma como ficou aprovado, inclusive vi até uma crítica do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, dizendo que com essa proposta deixava-se nas mãos do estado de origem a definição de quanto ganharia o estado comprador. Como eu frisei anteriormente, foi um grande passo o que foi aprovado pelo Senado. Eu acho que foi um passo extremamente importante. Ele permite realmente que essa distorção, essa crítica seja verdadeira. Então, o segundo passo seria a unificação e a padronização dessas alíquotas em todo o território nacional. Eu acho, sem dúvida, seria a melhor possibilidade, a melhor hipótese. Não importa em que lugar do território nacional, teríamos uma mesma alíquota pré-fixada pelo governo federal ou pela Constituição? Exatamente isso. Por isso é uma PEC. Né? Ele estaria fixado e isso tiraria qualquer possibilidade de guerra fiscal entre os estados e o Distrito Federal dentro do território nacional. É muito interessante o senhor falar em guerra fiscal, porque quando se discute um novo pacto federativo, aliás, eu mencionei o ex-secretário Everardo Maciel, ele faz parte do grupo de notáveis convidado pelo Senado a apresentar propostas para esse novo pacto. Uma das grandes discussões é exatamente a guerra fiscal e a distribuição do ICMS. Hoje, explicando um pouco para o nosso espectador, cada estado tem autonomia para definir sua própria alíquota e, com essa autonomia, criar uma série de incentivos para atrair empresas para os seus estados. O argumento daqueles estados que criam essas alíquotas mais baixas é que muitas vezes é mais difícil fazer com que uma empresa se instale no interior do Nordeste ou numa cidade mais remota do Centro-Oeste do que se instalar, por exemplo, nos parques industriais já muito bem amadurecidos, como São Paulo, enfim, a região Sudeste. O senhor é contra essa guerra fiscal como se dá hoje? Porque, como o senhor falou, se é injusto no mercado virtual, por que não é injusto, na sua avaliação,
no cenário nacional como um todo? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se nós queremos ter um Brasil justo, um Brasil igualitário e que se desenvolva na sua totalidade, nós precisamos pensar naquelas regiões onde o IDH, onde o desenvolvimento não chegou da mesma forma como em outras. Eu acho que o Brasil tem que pensar dessa forma. Eu acho que, todavia, o modelo que está sendo utilizado, ele é equivocado. Essa guerra fiscal, essa concorrência, essa renúncia de tributos da forma como ela está sendo exercida hoje, que é o grande problema, essa falta de controle em relação a isso. Por quê? Porque ele deixa na mão somente de um Estado um favorecimento. E nós estamos baixando a patamares que você coloca em risco a própria sustentação dos Estados, principalmente aqueles produtores, né, que hoje têm um melhor desenvolvimento. Eu tenho sim que desenvolver estados, regiões dentro dos próprios estados, aonde há essa necessidade, mas não posso perder aquelas regiões que já estão desenvolvidas. E hoje o que a gente está verificando é que empresas, por essa falta de critério, desinstalam parques inteiros em determinadas regiões e os levam para outra. Não há um crescimento de produção, e sim uma transferência na produção. E isso é um risco muito grande para todo o Brasil. Então, no modelo brasileiro, a União já detém um poder muito forte de levar recursos e levar desenvolvimento dentro do Pacto Federativo. A maior parte do bolo fiscal está com a União, justamente para que ela direcione para determinadas regiões onde há vocação ou a necessidade, esse tipo de incentivo. Agora, a favor também, desculpa ele interromper, de uma alíquota fixa, universal, para todos os estados no ICMS de qualquer produto? Eu sou a favor de que haja um controle sobre isso. Você tem que limitar o poder dos estados de redução dessas alíquotas. Deixar uma faixa, um range, né, para que isso se estabeleça, é possível, mas não aos patamares aonde chegou isso no Brasil, de se zerar completamente a alíquota de um tributo. Doutor Roque, no ICMS comum das mercadorias que circulam fora da internet, há uma diferença de alíquota para aqueles produtos considerados de primeira necessidade, por exemplo, produtos da cesta básica, para produtos considerados supérfluos, por exemplo, cigarros e bebidas. Como é que funcionaria na internet a partir dessa alíquota fixa? Hoje, a internet ela já tem uma característica de praticamente vender produtos que não são considerados de primeira necessidade, como os da cesta básica. Você não é comum, ao menos, você comprar azeite ou arroz ou feijão pela internet. Mas é uma tendência, os supermercados virtuais estão aí, né? Sem dúvida. Só que a logística de entrega desse tipo de produto, pela necessidade e rapidez que o consumidor precisa dele, restringe a própria venda desse perfil de produto. Ou seja, vai sempre ser mais ou menos no mesmo estado. E não só no mesmo estado, mas até na mesma cidade. Porque as pessoas, quando precisam comer, precisam agora. Você não pode esperar 3 dias para receber o arroz ou receber o feijão. Você precisa disso. Né? Você hoje procura, inclusive, um supermercado, um mercado, uma mercearia, o mais próximo possível da tua casa. Tá, então vou me permitir outro exemplo. Livros em comparação com bebidas alcoólicas. O livro já tem todo um parâmetro de isenção fiscal no Brasil, advindo da necessidade da cultura e do incentivo à cultura. Isso deve ser mantido tanto para o físico quanto eletrônico. E você não gera nenhuma concorrência desleal quando as alíquotas são as mesmas para a loja física e para a loja virtual. Ou seja, quando o senhor fala uma alíquota única, discriminando diferentemente sem dúvida. Os produtos. O que é diferente tem que ser tratado de forma diferente, o que é igual, de forma igual. E não é complicado colocar alíquota dentro da Constituição? Quando a gente fala proposta de emenda à Constituição, que é o que o Congresso está discutindo, é uma proposta para se estabelecer esse texto constitucionalmente, dificultando, inclusive, a alteração desse texto por futuros legisladores que passam a necessitar de um maior percentual, por exemplo, de aprovação tanto na Câmara como no Senado, são necessários 2/3, mais tempo de discussão. Não é complicado, um pouco engessador? Fazendo uma pergunta Se você colocar que é uma alíquota única e delegar para um outro colegiado definir qual é essa alíquota única, você resolve esse problema. Você diz a alíquota será única, mas não diz qual
o número, se é 3, 4, 5, 10%. Isso ficaria para um outro colegiado a definição. Mas se diz para todo mundo, para todos os estados, para todos os consumidores e para todos os comerciantes, que a regra do jogo fica estabelecida no mesmo patamar. Como é que esse tema vem sendo tratado? O senhor representa a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Como é que isso vem sendo tratado pela sociedade organizada e pelos representantes, por exemplo, do comércio no Brasil? Nós temos as necessidades dos estados de investimentos e de trabalho. Isso nos preocupa muito, porque o comércio é a única das atividades econômicas, seja no país, no estado, no município ou em qualquer lugar do mundo, que vive muito da qualidade de vida dos seus cidadãos naquela localidade. Então nós necessitamos de qualidade de vida do cidadão brasileiro e isso é oferecido pelo Estado como contrapartida dos tributos recolhidos. E também da mesma forma, nós queremos que as regras sejam justas, que pau que dá em Chico bata em Francisco, né? Como diz o ditado popular, que o comércio físico tem as mesmas condições tributárias do comércio eletrônico. E essa concorrência desleal se acabe, termine, e nós tenhamos uma homogeneidade em relação às regras do jogo. Ainda que o produto na internet fique um pouco mais caro do que é hoje, na sua avaliação, o consumidor sai ganhando? Sai ganhando. O correto seria que todas as alíquotas, o consumidor ganhasse mais, que essas alíquotas caíssem no seu todo, tanto na loja física quanto na loja virtual. Isso seria o ideal, né? Mas muitas vezes na busca do ótimo a gente não consegue o bom. O bom hoje seria realmente a padronização e nós tenhamos aqueles consumidores que optam pelo comércio eletrônico o fazerem não só pelo custo, mas pela velocidade, pela eficiência e pela comodidade que o comércio eletrônico traz em relação ao comércio físico. Dr. Roque, nós agradecemos muito sua presença aqui no nosso programa. O programa está terminando. Nele nós conversamos com o presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, Roque Pelizaro Júnior. Falamos sobre o ICMS no comércio eletrônico. Recentemente, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante parte da arrecadação desse imposto também aos estados compradores dos produtos. A matéria agora está na Câmara dos Deputados. Se você tem dúvidas ou comentários, pode entrar em contato conosco pelo telefone 0800 61 22 11. É sempre importante lembrar que a ligação é gratuita de qualquer parte do país. Você também pode deixar seu recado pela internet no endereço www.senado.leg.br/TV. E até ver de novo este programa e outros produtos da TV Senado. Obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima.